Olá, tudo bem? Eu sou o Aguinaldo Lima, editor, escritor e palestrante. Bem-vindo aí ao nosso canal. Se você não sabe ainda os objetivos deste canal, procure assistir o primeiro vídeo, bem rápido, 2 minutos e pouco lá, para se inteirar. Nosso objetivo aqui é falar sobre o mundo do livro, a carreira de escritor. Nosso tema de hoje é falar sobre quando e como começar a escrever o seu livro. Não precisa ser necessariamente um autor estreante, ainda que você já tenha livros escritos e talvez tenha interesse em iniciar um outro, também serve para você. Então, quando e como começar a escrever o teu livro? Mas precisamos aí medir 2 pontos importantes. Começar a escrever e fazer sucesso são coisas distintas, diferentes, ok? Então, só para citar um exemplo, marquei aqui, Clarice Lispector, por exemplo, começou a escrever aos 23 anos e a sua obra de maior sucesso, que é A Hora da Estrela, só aconteceu quando ela já tinha 56 anos. Machado de Assis começou a escrever com 15 anos, escreveu ali seu primeiro soneto, e depois enveredou pela escrita, mas só aos 42 anos é que veio então o seu grande sucesso, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E um outro exemplo que eu gosto de usar também, o escritor cristão John Maxwell. Seu livro tem aí uma característica mais de autoajuda, muito voltado para escritos voltados para a liderança e relacionamento. Ele começou a escrever com 47 anos. Hoje ele tem, salvo engano, 77 anos, já tem mais de 60 livros escritos e quase, ou mais, de 13 milhões de exemplares vendidos no mundo. Então isso pode variar. Tem escritores que começaram muito novos e fizeram sucesso rápido, outros começaram novos e o sucesso veio muito tempo depois, outros começaram mais tarde, enfim. Então é o seguinte, não tem o tempo certo, essa resposta não existe uma resposta, é melhor quando você é mais novo, quando você é mais velho, isso não tem uma resposta, é quando você quer escrever. O que é importante? O que você quer compartilhar? Você tem algo para compartilhar, algo de valor? Ou seja, é necessário ter alguma experiência vivida, consolidada, uma boa história, uma boa ideia, uma pesquisa, uma nova abordagem didática para um assunto conhecido. Enfim, é preciso agregar algo de valor. Então não existe um momento certo, o momento pode ser agora, seu momento pode ser agora, desde que tenha realmente já pelo menos uma ideia do que compartilhar e para quem compartilhar. Esse é um ponto que nós vamos falar aí num outro vídeo, essa definição do leitor-alvo. Isso é muito importante. Mas um ponto que eu quero destacar aqui, como começar a escrever? Olha, o primeiro momento, comece a trabalhar com aquilo que você tem, valorize aquilo que você tem. Esse é o ponto mais importante. Às vezes alguém que quer entrar no universo da escrita começa a tentar elaborar uma ideia inovadora, algo que ninguém fez, tal. E olha, sinceramente, não entendo que esse seja o caminho, não. Claro que vindo algo inovador é sempre bom compartilhar. Agora é bom inovar na forma de fazer, na forma de compartilhar. Pode ser um assunto já conhecido, pode ser alguma coisa já bastante difundida, mas com uma nova abordagem, com uma nova forma de fazer, de agir. Enfim, algo novo que acrescente de fato. Mas comece aproveitando aquilo que você já tem. E aí quero aqui dar alguns exemplos, por exemplo, interessante, né? Dar alguns exemplos. Meu Pé de Laranja Lima, esse clássico da literatura brasileira, do autor José Mauro de Vasconcelos, é um livro que é uma literatura aí que virou teatro, foi adaptado para o teatro, para filme, novela, enfim. Um livro de grande sucesso, lido aí até hoje pelos nossos leitores aí, brasileiros e também fora do Brasil. Qual é o pano de fundo da história desse romance? É a história do autor. É um livro fortemente autobiográfico. Ele usou a sua própria história como pano de fundo
para criar esse romance, foi o ponto de partida para criar esse sucesso editorial. Então esse aqui é um exemplo. Um outro, esse aqui, o famoso Jim Collins, enfim, escreveu aqui mais esse sucesso editorial, Empresas Feitas para Vencer, é resultado de pesquisa. Ele é um acadêmico e isso aqui é resultado de pesquisa, né? Ele quis responder a pergunta porque algumas empresas alcançam a excelência. E a resposta a essa pergunta é o resultado desse livro aqui, tá bom? Não estou ganhando aqui, não é merchan não, viu? São livros que eu gosto aí de ler. Ou alguns aí, como esse aqui, por exemplo, que teve o envolvimento do nosso trabalho. Manual de Coaching, do professor Arnaldo Marion. O que é esse livro? Esse livro é um conjunto de ferramentas criadas, né, pelo autor Arnaldo Marion, dentro da sua atividade de formação de coach. Ele desenvolveu então um conjunto de ferramentas para os profissionais da área que aplicam o coaching. Então esse conjunto de ferramentas se transformou num livro. Então ele usou aquilo que tinha para transformar num livro, um livro que já é um sucesso editorial. Aqui por fim, então são alguns exemplos. Esse livro aqui, olha, Como Conquistar, Fidelizar e Recuperar Clientes, é um livro de minha autoria, que eu lancei aí no ano de 2013, né, 2012 a primeira edição, 2013 a segunda edição, um livro que vendeu quase 5.000 exemplares. Foi descontinuado, ele precisa agora de uma atualização, mas qual foi a ideia? Como é que nasceu esse livro? Na verdade, eu sempre trabalhei maior parte do tempo na área de marketing, no meio editorial, mas na área de marketing mais especificamente. Desenvolvi uma linha de pesquisa, ou melhor dizendo, atuei numa linha de pesquisa dentro da minha formação acadêmica com marketing de relacionamento e de repente tive vontade de juntar as teorias do relacionamento com o cliente com a prática daquilo que eu vivia na minha vida profissional e transformar isso numa leitura fácil, simples, para quem trabalha no dia a dia no relacionamento com o cliente, vendedores, gerentes, supervisores, enfim, todo esse universo que atua. Então, isso ajudou na construção desse livro. Então veja, olha, aqui nós tivemos então um exemplo em que o autor usa a sua própria história como pano de fundo para criar e estruturar um romance, um autor que sempre atuou na formação de coach e juntou todas essas ferramentas para fazer o seu livro. Então, e assim pode ser o início. De repente você trabalha como consultor e tem todo um material organizado, construído no decorrer do tempo aí para avaliar a empresa, para elaborar um planejamento estratégico. Tudo isso pode ser material para se fazer um livro. Tá bom? Aqui, claro, o nosso enfoque sempre pega um viés mais para a linha técnica e científica, né, e profissional, porque é nesse setor que eu desenvolvi minha atividade profissional, mas enfim, então você pode usar aquilo que você já tem construído. Então olha, esse vídeo foi para falar sobre isso, quando e como começar a escrever. Quando? Pode ser agora. Ah, mas eu já tenho 80 anos. Melhor ainda, olha quanta experiência acumulada. Ah, mas eu só tenho 20 anos. Olha, eu tenho 25. Não é essa a questão. A questão é o que você tem para compartilhar. O que é que você tem para compartilhar de valor? E aí a ideia é a seguinte: o que é que você já tem construído que pode servir como base para a construção desse livro? Então fica aí essa dica, fica aí essas informações para você começar a escrever o seu livro. Num outro vídeo nós vamos falar sobre como como se organizar para escrever o livro. Essa parte é muito importante, né? Organizar ali, fazer uma organização inicial para começar a escrever este livro, tá bom? Mas esse é assunto para um outro vídeo. Isso aí. Um abraço e obrigado aí por participar do nosso canal e curtir nosso vídeo. Um abraço.